Você não sabe como definir o seu nicho de mercado. Então você está no vídeo certo, porque hoje vamos te ensinar como você vai fazer isso, né? Só que você tem que ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou te dar dicas incríveis que vão te ajudar aí muito a definir o seu nicho. Olá, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre como você vai definir o seu nicho de mercado. E, gente, essas dicas são muito legais, então já pega papel e caneta para anotar. E não deixa também de se inscrever aqui nesse canal, porque tem muita dica bacana para você que vai te ajudar aí no marketing, no digital, e você vai explodir e vai conseguir muito mais resultados. E não deixa também de dar aquele like pra gente conseguir trazer essa mensagem para muito mais gente. Então, gente, a primeira coisa que você tem que fazer para você definir o seu nicho de mercado é você buscar o seu Ikigai. Mas o que é isso, Mari? Ikigai? Ikigai, gente, é uma filosofia japonesa do propósito. Então, funciona assim. Você tem algumas perguntas que você deve se fazer para que você consiga chegar ao seu propósito de vida. E por que é importante? Porque à medida que você se conecta com o que de fato é o seu propósito, a sua missão nesse mundo, fica muito mais fácil, gente. Pensa que você pode trabalhar nisso pro resto da sua vida. Então, se for uma coisa prazerosa que você tenha vontade de fazer, a chance de dar certo é muito maior. Então, as 4 perguntas que você tem que fazer para descobrir o seu Ikigai são as seguintes. A primeira é o que você ama fazer. Aquela coisa que você faz com prazer, que você não vê a hora passar, pode ser um hobby, pode ser qualquer coisa. Aquela coisa que realmente, de fato, os seus olhos brilham quando você faz. Então, essa é a primeira resposta que você tem que ter. A segunda pergunta que você tem que se fazer é: no que eu sou boa? O que as pessoas me pedem ajuda para fazer? Então, essa resposta também é importante para você definir o seu propósito, ok? Então tem que ser aquela coisa que estão sempre te pedindo ajuda, sabe? Aí você já anota essa resposta. Terceira pergunta que você vai se fazer: o que eu posso agregar para o mundo? O que eu posso realmente trazer para a sociedade, né? De forma a agregar valor para as pessoas, né? Essa é a terceira pergunta. Depois que você tiver essas 3 respostas dessas perguntas iniciais, você vai fazer o seguinte: você vai ver dentre elas quais as que você pode ganhar dinheiro fazendo. Porque senão, gente, vai virar um hobby, né? Vai ser só uma coisa ali pro seu prazer e tal, mas de fato você não consegue ganhar dinheiro. Aí não. Tem que ser algo que realmente traga um retorno financeiro para você. Então escreve, né? Ou busca dentro dessas respostas algo que você também possa ganhar dinheiro. Aí, gente, quando você formou essas respostas, você tem o seu Ikigai. Você vai escolher aquele que vai ser o seu propósito de vida. Algo que você vai realmente poder utilizar aí para o seu trabalho, que vai agregar muito mais valor para você e para as pessoas. Aí, a gente agora vai falar sobre segmentos de mercado e nicho de mercado, porque existem diferenças. Então vamos lá, existem 3 conceitos. O primeiro é de mercado, o segundo é de segmentos de mercado e o terceiro é de nicho de mercado. E qual a diferença entre eles? Mercado é um grupo grande, tá? De pessoas com um determinado interesse em comum. Então vamos pegar aí o mercado de moda, por exemplo, ok? Dentro do mercado de moda existem segmentos diferentes. Então a gente vai escolher um segmento específico, que é o de moda feminina, ok? E aí, gente, o que é nicho? Dentro do segmento de moda feminina, existe o quê? Moda feminina para gestante, moda feminina plus size. Então, esse é um nicho de mercado. Por que é importante a gente definir um nicho de mercado? Porque quando você consegue segmentar melhor, você consegue nichar melhor aquele volume, né, de pessoas que você está falando, você consegue falar diretamente para essas pessoas. Você consegue uma comunicação muito mais assertiva, muito mais próxima com as pessoas, porque você está falando com as pessoas que têm exatamente aqueles interesses ali. Então é muito mais fácil você vender e você se comunicar do jeito certo.
Na verdade, o nicho são pessoas que estão ali naquele nicho, que elas têm uma dor ou uma necessidade específica. E aí, com isso, a gente consegue atender muito melhor essas pessoas, né? Porque a gente vai reconhecer aquela dor, aquela demanda e a gente vai conseguir suprir as necessidades. Então, essa que é a grande importância de você ter um nicho de mercado. Principalmente se você está começando agora, é importante que você tenha um nicho específico, porque é muito difícil você querer vender para todo mundo. Tem uma velha história que quem vende para todo mundo ou quem se comunica com todo mundo não se comunica com ninguém. Então é importante que você tenha um nicho de mercado definido para que você consiga muito mais assertividade na sua comunicação. Então você já sabe o que é nicho de mercado. Você já tem o seu Ikigai. O que você vai fazer agora? Você vai fazer uma pesquisa de mercado. Mas Mari, como é que eu faço isso? Eu não tenho a menor ideia. Gente, olha só, a minha sugestão é você fazer uma coisa muito simples, tá? Sabe o Google Forms? Então, ele é gratuito e aí é um formulário que você vai fazer as perguntas ali que vão te ajudar a obter respostas para o que você precisa. Então, gente, você vai colocar ali tudo que você precisa saber das pessoas, né, do seu público-alvo, e aí você vai mandar essas perguntas para várias pessoas assim da sua rede de relacionamento. O ideal é que você tenha pelo menos ali umas 40, 50 respostas para que te ajudem a você formular ali mais ou menos o que você quer fazer, né, com os seus produtos ou serviços. Então, já monta esse questionário, já começa a mandar para as pessoas, porque isso vai te ajudar e muito a entender o comportamento e as demandas dessas pessoas que vão ser ali potenciais clientes. De preferência, a gente manda para pessoas que você acha que de fato tem o potencial para ser clientes, tá? Que tenham ali mais ou menos, né, o perfil dessas pessoas que você busca, que aí é o ideal, tá bom? Terceira dica é a seguinte: avalie a sua concorrência. O que a sua concorrência está fazendo, né? Qual é a forma que eles estão atuando no mercado? Você tem que entender muito bem o terreno que você está pisando para que você consiga desenvolver as melhores estratégias. E aí, gente, o que você precisa nesse sentido? Você precisa de um diferencial competitivo. O que é isso? É o que faz a sua marca diferente do restante. Porque se você vier com mais do mesmo, aí fica difícil competir, porque provavelmente as outras marcas já estão aí há mais tempo no mercado, né? E aí, gente, quando eu falo marca, pode ser uma marca de produto ou serviço, ou mesmo você como marca, né? Uma marca pessoal também. Então, se você não tiver um diferencial que faça realmente a sua marca ser única perante, né, a mente das pessoas, dos consumidores, realmente fica difícil você conseguir brigar ali por fatias de mercado, né? E aí, o que acontece? Acontece que você começa a brigar por preço. E aí é muito ruim, gente. Quando você briga por preço, é o fim da estrada, né? Porque aí você começa a baixar, o outro baixa e baixa também, até que daqui a pouco ninguém tem mais margem e aí a coisa fica muito complicada. Então, se você tem um diferencial, você consegue agregar valor para sua marca. E aí é muito diferente, gente, porque as pessoas começam a enxergar o seu valor agregado. E aí o céu é o limite, né? Você pode cobrar muito mais. Então, o que as marcas estão usando para se diferenciar nesse período aí que tem uma concorrência gigantesca e cada vez maior e muitas pessoas estão migrando para o digital? E aí, de fato, você tem que ter algo que te diferencie da concorrência. Então, o que as marcas estão fazendo? Elas estão trazendo experiências inovadoras para os clientes. Vou dar um exemplo de um café que eu vi em São Paulo uma vez, que a pessoa, quando ela trazia o café, em cima tinha uma nuvenzinha, como se fosse um algodão doce. E aí, gente, à medida que o café ia subindo, né, ali o calor, né, o vapor do café, aquela nuvenzinha ia se dissolvendo, ia caindo como se fosse uma chuva no café. Gente, isso é o quê? Isso é a experiência do cliente. Então, toda vez que você traz esse diferencial, concorda que a pessoa ela vai pagar muito mais para tomar esse café do que para tomar um cafezinho ali na esquina? Com certeza, gente, porque é a experiência
experiência que ela está vivendo, tudo isso é valor agregado na mente do cliente. Então, gente, você sim precisa ter um diferencial para sua marca ser muito mais relevante nesse mercado digital. A quarta dica é a seguinte: você precisa avaliar a demanda de mercado. E como é que você vai fazer isso? Existe um mecanismo que se chama Google Trends. Através do Google Trends, você consegue colocar ali qualquer palavra, tá? Então, vamos dizer que eu coloque ali marketing digital. Ele vai me dar exatamente a percepção se aquela palavra, né, se aquela busca ali tá subindo ou caindo. Ela identifica tendências de mercado. E aí você consegue ver se o nicho de mercado que você tá querendo entrar, se ele tá em ascensão ou em declínio. Gente, olha a importância disso para você entrar no mercado que esteja em ascensão, porque isso é fundamental para você sobreviver no longo prazo. Então não deixe de fazer essa pesquisa no Google Trends para ver como anda aí o seu mercado.